Que bom novamente estarmos reunidos na busca do conhecimento. Que bom que estamos tendo a oportunidade de estudar a doutrina dos Espíritos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 7, a partir do item 122. Hoje a gente encerra esse capítulo, Bicorporeidade e Transfiguração. Para a próxima aula, a gente entrar no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Então vejam só. O item 122, ele diz: passemos agora ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Ela consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Eis um fato do qual podemos garantir a perfeita autenticidade e que se passou nos anos de 1858 e 59, nos arredores de Saint-Étienne. Uma jovem de uns 15 anos desfrutava da singular faculdade de se transfigurar, quer dizer, a de tomar em certos momentos dados todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ter a pessoa diante de si, tanto eram semelhantes à fisionomia, o olhar, o som da voz e a linguagem. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da moça nele interviesse. Então aqui está caracterizado um fenômeno mediúnico de transfiguração e de médium inconsciente. Ela não participava efetivamente do fenômeno. Ela era, como se diz, ela era utilizada pelos espíritos sem sua autorização. Levemos em consideração que nós estamos aqui no início da doutrina espírita, 1850, 1860, e que inúmeros fenômenos que não mais ocorrem na atualidade se passaram lá. Creio eu que para que Kardec tivesse todo esse arsenal de informações para nos colocar diante do fenômeno verdadeiro. Então, tudo que a gente precisa, a gente tem à disposição. Vamos seguir em frente para conversar um pouco mais à frente. Várias vezes tomou a aparência de ser irmão morto, alguns anos antes. Tinha ali não apenas a figura, mas o talhe e o volume do corpo. O médico do local, muitas vezes, foi testemunha desses efeitos bizarros e, querendo se assegurar de que não era joguete de uma ilusão, fez a experiência seguinte. Conhecemos os fatos por ele mesmo, pelo pai da jovem e por várias testemunhas oculares muito honradas e muito dignas de fé. Teve a ideia de pesar a moça no seu estado normal, depois do estado de transfiguração, quando tinha a aparência de seu irmão de 20 e poucos anos de idade, que era maior e mais forte. Pois bem, ele constatou que neste último estado o peso era quase o dobro. A experiência foi concludente e era impossível atribuir essa aparência a uma ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato, que durante um tempo foi chamado milagre e que chamamos simplesmente de fenômeno. E aí ele vai para o item 123 explicar o fenômeno de transfiguração. Ele diz: a transfiguração, em certos casos, pode ter por causa uma simples contração muscular que pode dar à fisionomia uma outra expressão, ao ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Frequentemente, temos lá observado em certos sonâmbulos, mas nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, contudo,
será sempre uma mulher, e seu peso, sobretudo, não aumentará nem diminuirá. No caso do qual se trata, é bem evidente que há alguma coisa a mais. A teoria do perispírito vai colocar-nos no caminho. A gente sabe que tem pessoas que, quando estão com raiva, chegam a um ponto de realmente quase transfigurar o próprio rosto. Kardec está separando aqui essa transfiguração, digamos, emocional, da transfiguração através de uma interferência perispiritual. E ele continua. Está admitido em princípio que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que, por uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, por consequência, a opacidade. Que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode sofrer as mesmas transformações. Que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos. Figuremos-nos agora o perispírito de uma pessoa viva, não mais isolado, mas irradiando ao redor do corpo de maneira a envolvê-lo como de um vapor. Nesse estado, ele pode sofrer as mesmas modificações que se estivesse separado. Se perde sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e ser velado como se estivesse mergulhado numa neblina. Poderia mesmo mudar de aspecto, tornar-se brilhante, se tal é a vontade do espírito. Essa questão que ele está colocando aqui, de o perispírito irradiar ao seu redor, ele fica bem claro, ele está mostrando para nós essa possibilidade, e de que esse perispírito tomar uma, digamos assim, uma condição, um estado, de que as pessoas não consigam ver o corpo por trás do perispírito. O perispírito forma uma barreira, impedindo a visão do corpo físico. E ele continua. Um outro espírito, combinando seu próprio fluido com o primeiro, pode-lhe substituir a própria aparência. O espírito, combinando com o corpo do médium, com o perispírito do encarnado, pode dar ao corpo do encarnado a sua aparência. É o caso da menina que está sendo colocada aqui, a princípio, por Kardec, que centenas de vezes fez o fenômeno de transfiguração. De tal sorte que o corpo real desaparece sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Tal parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho e raro. É preciso dizer da transfiguração. Então, Kardec está explicando o fenômeno dessa jovem como sendo a possibilidade que tem o espírito desencarnado e associar-se ao perispírito da encarnada, a jovem, e trabalhar o seu perispírito e moldar o perispírito dele com os fluidos dela e dar a, digamos, impressão ou a figura que ele queira. E vamos continuar. Tal parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho e raro, e é preciso dizer da transfiguração. Quanto à diferença de peso, se explica do mesmo modo que para os corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não varia, porque a quantidade da matéria não varia, mas sofre a influência de um agente exterior que pode aumentar-lhe ou diminuir o peso relativo, como explicamos acima, nos números 78 e seguintes. É, pois, provável que se a transfiguração ocorresse com relação a uma criança, o peso teria diminuído em proporção.
E aí ele vai continuar explicando essa situação. Item 124. Concebe-se que o corpo possa tomar uma outra aparência de maior ou menor dimensão. Mas como poderia tomar uma dimensão menor, a de uma criança, como acabamos de dizer? Nesse caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente? Também não dizemos que o fato se tenha produzido. Apenas quisemos mostrar, em nos reportando a teoria do peso específico, que o peso aparente teria podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si mesmo, não afirmamos nem a sua possibilidade, nem a sua impossibilidade. Mas no caso que ele ocorresse, de não se lhe poder dar uma solução satisfatória, isso não infirmaria a coisa. É preciso não esquecer que estamos no início da ciência e que ela está longe de haver dito sua última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam perfeitamente ser tornadas invisíveis. Observem que Kardec é tão honesto que diz: eu não estou afirmando, e nós estamos no início da ciência espírita. Ele é muito honesto. Agora, quando ele diz no início que esse fato da jovem, que já teve inúmeras transfigurações, ele diz que pode atestar com segurança, com autenticidade, é porque ele deve ter argumentos suficientes para dizer isso. E ele continuou dizendo: a teoria do fenômeno da invisibilidade deduz-se muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram dadas a respeito do fenômeno de transportes número 96 e seguinte. Já vimos isso lá atrás. E o item 125 para encerrar a temática do capítulo de hoje. Restar-nos-ia falar do singular fenômeno dos agêneres, que por mais extraordinário que possa parecer à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Mas, como explicamos na Revista Espírita, lá em fevereiro de 1859, cremos inútil reproduzir aqui todos os seus detalhes. Diremos apenas que é uma variedade das aparições tangíveis. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de ocasionar uma ilusão completa. E aí ele fala a expressão agêneres, que é privativo, e gene é o genoma engendrar, que não foi engendrado. A gente vai continuar na sequência dos nossos estudos no Livro dos Médiuns, e a gente vai começar a perceber gradativamente essa questão dos fluidos, do perispírito, de certas situações que a gente não tinha a menor ideia. Então, ele deixa bem claro aqui que a questão do agênere é uma questão momentânea. O espírito não pode vir e passar 3, 4, 5 anos convivendo com a gente como se fosse encarnado. Existe a possibilidade de um espírito tomar a forma visível e tangível momentaneamente, mas não pode permanecer por um longo tempo, porque aí ou existe a encarnação ou não é necessário. Ora, se é dito inúmeras vezes, a gente vai ver nas revistas espíritas, que é necessário a encarnação para a evolução do espírito, por que tem alguém que vem aqui e passa 5 anos como um agênere, sem encarnar, mas convivendo com a gente? Por que isso?
as leis divinas, elas são sólidas. Elas têm os seus objetivos e seus motivos de existir. Racionalmente, a gente vai, depois que compreende, a gente percebe, realmente tem que ser assim. O que a gente não pode é querer confundir as coisas. Por isso o estudo. Porque, veja só, o ponto que eu sustento é que a doutrina espírita, e nós estamos no segundo livro da doutrina, o livro dos médiuns, a doutrina espírita foi estruturada por uma equipe grandiosa, sublime, orientada por nada mais, nada menos do que o Cristo, Jesus. Portanto, a gente não pode deixar de considerar e levar isso como sendo algo de relevância, que a minha concepção não pode estar acima do que está aqui. Porque eu acho que tem que ser desse jeito, eu vou tentar dar um drible nessa questão, porque Kardec fala no Gênesis, e eu vou querer aproveitar essa situação para dar uma outra conotação. Nós precisamos entender que a doutrina é dos espíritos, não é dos homens. Os homens estão buscando aprendê-la. E, meus irmãos, existe muita coisa. A doutrina espírita é de uma profundidade que nós não temos ideia. Eu tentei associar hoje, ou vou tentar associar hoje, um texto do livro Libertação, livro de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que vale a pena ser estudado. Esse livro, ele diz para nós, narra situações que devem despertar o nosso interesse em realmente aprendermos a doutrina e, em especial, a mediunidade. O que ocorre sem o nosso conhecimento? Então, não é nada melhor para nós do que ficarmos sabendo de algo que nós estamos correndo o risco de estar sofrendo a influência ou a ação, sem nós termos a menor noção. Isso aqui, a leitura que eu vou fazer, está no capítulo no capítulo 4 desse livro, chamado Numa Cidade Estranha. É uma cidade realmente estranha. E é aquela história. Parece história de Trancoso, porque é algo inusitado para nós. Mas vamos à leitura. E por que, em geral, tanta ociosidade neste plano? Indaguei ainda. Isso é André Luiz. E o orientador vai falar para André Luiz. Quase todas as almas humanas situadas nestas furnas, prestem atenção, sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias no seio materno, consumem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam desprevenidos de conhecimento superior. Daí,
esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e, por isto, preservam apaixonadamente o sistema do furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. Só para a gente ter uma ideia do que nós passamos no nosso cotidiano e às vezes não nos damos conta. Então, às vezes, a gente realmente está mal, está fragilizado, a gente não se sente bem e não sabe o porquê. Chico Xavier é um modelo, é um exemplo de mediunidade, de dedicação, de sacrifício, de renúncia, de vivência na cristiandade, das lições do Mestre Jesus, dos ensinamentos doutrinários, que a gente não pode acreditar que isso aqui seja um desvario da parte dele. Porque esse livro ele é repleto em informações a respeito das influenciações que nós passamos sem termos ideia disso. Por que eu coloco essa leitura? Porque é necessário que nós atentemos para a situação em que nós estamos convivendo atualmente. Parece que uma grande parte da humanidade entrou em desvario. Os desequilíbrios são absurdos. E nós precisamos preservar o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E nós temos a oportunidade de estar estudando a doutrina espírita. Então, o Consolador prometido, ele já nos é salutar e benéfico quando ele traz para nós as informações de que nós necessitamos para que a gente se precavenha. Não pede muito, pede apenas o nosso equilíbrio, a nossa paz interior. O ponto é como fazer para que nós nos mantenhamos em equilíbrio. Porque, como nós falamos a respeito da transfiguração, que às vezes no acesso de raiva a gente modifica o nosso semblante, nesse momento, eu favoreço o assédio, o acesso dos irmãos desajustados que se encontram nessas cidades estranhas. Sabendo disto, eu posso me precaver, porque eu devo me manter em equilíbrio diante das dificuldades. É aquilo que nós vimos ontem na leitura, no Evangelho. A gente precisa lidar com as vicissitudes do nosso dia de uma forma confiante, em que tudo que ocorre na minha vida e na vida de cada um de nós tem um propósito. Não pode ser à toa. Nós é que precisamos manter a calma para poder tirar o melhor aprendizado das situações em ocorrência. Lamentavelmente, o mais costumeiro é que as pessoas simplesmente se desajustam, se desequilibram. E aí, ao invés de soluções, criam mais dificultadores, porque permite a aproximação de outros irmãos que talvez não queiram o meu bem-estar. Então, esse furto psíquico, nós estamos vendo que é uma realidade. E a gente sabe que é. A gente vê aquela pessoa ali e tal, você vê que ela está borocochô, desmilinguida e tal, e você
tiver a condição, você vai perceber a entidade sugando a energia daquela pessoa. E ela não tem a menor ideia do que está se passando com ela. Ela apenas se sente entregue. Quando eu tenho conhecimento, quando eu passo a perceber essa minha condição, eu digo, epa, tem algo, vou trabalhar diferente. Vou buscar ajudá-lo, vou buscar me ajudar e me revitalizar, para que eu não sofra o assédio desses irmãos que ainda não conseguiram iluminar a própria mente. Era o que eu tinha para a noite de hoje. Fui rápido, fui breve, deixando espaço bastante para que a gente possa trocar ideias, que acho que a gente aprende muito mais assim. Porque as perguntas que me fizerem, se eu não tiver resposta, eu vou para os universitários. Muito obrigado, Sr. Inácio, por a aula de hoje. Eu suponho que temos dúvidas, né? Temos dúvidas, considerações ou testemunhos aí para relatar. Então, já como temos tempo, vamos começar desde agora. Então, meus irmãos, estamos na etapa livre, então podemos requisitar o tempo agora, abrir o microfone e falar. Quem gostaria de começar? Val pode seguir com a palavra. Senhor, qual é a possibilidade de fazer aqui um exemplo, senhor? Uma pessoa está desencarnando num aperreio, né? Vamos supor, numa morte, de alguém fazendo a maldade para ele. Qual é a capacidade de pensamento daquela pessoa com o outro encarnado para ter uma energia que a gente tivesse como a gente tivesse lá no local do acontecido com ele? Que energias são essas que têm essa capacidade dos nossos pensamentos estar interligados no acontecimento e a gente estar presente, a gente encarnado? Existe o desdobramento, né? Nós já vimos aqui, certo? Então, nós podemos nos desdobrar. Foi a leitura anterior. Então, quando a gente tem alguma vinculação emocional, sentimental, de convivência com alguém, e aí a gente sabe de inúmeros casos que foram narrados. Senhor Inácio, por favor, eu sem querer eu desativei o seu som, senhor Inácio, por favor. Beleza, e agora? Estão me ouvindo? Ok. Então, veja só, nós temos a condição de nos desdobrar, certo? Fenômeno da bicorporeidade, mas nós chamamos de desdobramento. Então, quando a gente tem algum elo de vinculação emocional, sentimental ou de convivência com alguém que está, digamos, em uma outra cidade, e naquele momento ele está passando por uma situação grave, a gente pode, por esta ligação, a gente pode ser conduzido, isso aí com certeza deve ter o auxílio de espíritos amigos nossos, eles podem nos levar em espírito até aquela situação. Deve ter um objetivo, deve ter um propósito, que aí cada um vai ter que analisar na situação de o porquê isso aconteceu. Porque esses cenários não vão ocorrer à toa. Somente para eu saber que algo estava acontecendo, deve ter um propósito. Porque nada acontece à toa. Então a gente precisa refletir de o porquê isso aconteceu. Talvez até eu possa intervir de uma forma benéfica, eliminando a ocorrência, evitando a situação, quem sabe? Mas é uma situação específica. Mas a possibilidade se dá pela condição que nós temos
de nos desdobrar. Eurípides, como o Fátima colocou na explanação dela, ele como que adormecia e ele se desdobrava e fazia um parto. Então ele ia para outro local. Então isso pode acontecer. Quanto mais ligação emocional, sentimental, mais a possibilidade disso ocorrer. Eu espero ter ajudado, Walter. Foi nesse estilo mesmo, sabe, senhor Inácio? Eu tive como se eu tivesse assim, dormente. Ou tivesse tomado uma anestesia, um apagão assim, mas foi rápido, não foi coisa muito tempo, não. Foi uma coisa rápida. Só que tamanho da rapidez, mas é tão rápido, mas o acontecido na minha mente ficou como se fosse, eu não tivesse naquele momento tão rápido, não. É como se tivesse aquilo acumulado na minha cabeça desde o início, do acontecido até o final. Mas no momento foi muito rápido, foi como se tivesse assim, dado um choque e eu tivesse apagado. É rápido onde você está no corpo físico, mas a ocorrência lá, você acompanhou ela todinha, é assim. É assim, nesse estilo. Isso, é isso mesmo. É o desdobramento. Muito obrigado, senhor Inácio. Eu é que agradeço, Val. Quem gostaria de continuar falando com o senhor Inácio, colocando seu testemunho, fazendo uma colocação ou uma pergunta? Senhor Inácio? Pois não, meu amigo. Fala um pouquinho sobre esse agênere. Certo. Veja só. O agênere, Kardec coloca na Revista Espírita, falou agora aqui no Livro dos Médiuns, é a condição que existe de um espírito, de ele passar um período entre os encarnados. No período que eu iniciei o estudo da doutrina espírita, 1983, lá em Valdemar Matoso, ele, praticamente todo mês, ele fazia uma reunião de materialização. Então, o que é a materialização? É exatamente fazer acontecer a presença de um agênere. O que é um agênere? É um espírito que vai, veja só, o agênere, ele precisa dos frutos do encarnado. Porque perispírito, vibração, sintonia, materialidade. O espírito desencarnado, ele está em um padrão vibratório diferenciado do espírito encarnado. Quando nós vamos encarnar, nós, espíritos, vamos nos ajustar a uma estrutura física adequada para nós, para que a gente transite com os outros encarnados. Então, existe uma regra, uma lei, uma estrutura natural para que o espírito sofra, vivencie, experiencie a sua encarnação. E aí entra todas as estruturas necessárias. Como você teve um problema com sua família, você agora vai ter uma outra oportunidade. Então você vai encarnar da sua mãe fulano, do seu pai cicrano, vai ter irmão fulano, beltrano, etc. Essa família aí, você vai estar lá para que vocês se ajudem. Pelos erros cometidos de outras, vocês agora têm uma outra oportunidade. Então, é a lei suprema das reencarnações. Quer dizer, é uma lei divina. Acontece que existe a condição de um espírito vir e, veja só, muita gente já vai dizer que já viu a alma.
A minha esposa vira e mexe conta que vê o espírito vir, viu o espírito ali, tal, ela vê. Então, existe a condição de um espírito se mostrar. Ainda não é o agênesis. Nós estamos tendo a primeira... Eu estou começando pela encarnação. O espírito toma o seu corpo natural, pela regra, com toda a estrutura, tudo para seu benefício, e ele está convivendo entre os outros encarnados. E existem os espíritos que querem impressionar Inácio e vem aqui e se faz visível. Quer dizer, esse espírito deve ter utilizado o fluido de Inácio, porque para que ele se apresente, porque quem vê, veja só, estamos 10 pessoas aqui, mas só Inácio viu. Por que só Inácio viu aquele espírito? É claro que porque o espírito utilizou os fluidos de Inácio, então eles estão em sintonia. Então, aí nesse caso, o espírito desencarnado vem ao mundo físico e se torna visível. E quando ele se torna apenas visível, só aquele que ele utilizou o fluido vê. No caso das reuniões de materialização, a gente já viu a encarnação, agora viu da aparição, e agora vem o caso da aparição e a tangibilidade, que a gente estudou. Então, vai para uma casa espírita, Meus irmãos, acho que problema na internet. Vamos aguardar um pouquinho, ver se volta. Senhor Inácio? Oi? O senhor ficou, vai para uma casa espírita. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. O senhor ficou exatamente, vai para uma casa espírita. Você ia dizer alguma coisa depois disso aí. Certo. Vou continuar. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Vamos para a casa espírita fazer uma sessão de materialização. As pessoas que vão poder participar não é qualquer um, tem que ser pessoas que estejam, digamos assim, em equilíbrio, pessoas de boa índole, porque o ambiente tem que estar selecionado. É necessário um médium específico, que seja um médium que doe fluidos, em quantidade bastante, que consiga entrar em dormência, certo? Então, lá, após todo o trabalho de concentração, de preparação, aquele médium entra em transe e ele começa a doar fluidos. O Williams Cooper tem inúmeros, tem até fotos dos fluidos saindo e tal, e tomando forma. E aí, o espírito, ele vai aparecer, se tornar visível e tangível. Você aperta a mão dele, você sente o calor. Isto é um agênesis. Ele não veio para o mundo físico através de uma encarnação natural. Ele veio por uma estrutura diferenciada. Ele vai passar ali poucos minutos e ele vai se desmaterializar. Ele vai voltar à sua condição normal. O médium que doa fluido, ele se ressente, porque é um desgaste essa doação fluídica. Portanto, fica complicado a gente querer que um agênese venha e passe anos convivendo conosco. Porque as leis, elas são adequadas às situações. E o agênese, ele não é uma possibilidade de uma permanência mais longa no mundo encarnado. Porque já existe a condição
de trazer o espírito para o mundo encarnado, que é a encarnação natural. Bom, no meu entender, o que a gente pode falar sobre a Gênese é isso aí. Existe uma citação, eu já falei, de Carlos Bacelli, uma narrativa de Inácio Ferreira, de um espírito que aprendeu com os outros desencarnados aí lá no cemitério a aproveitar os fluidos daquele que morreu recentemente e que está se exalando do corpo que está enterrado, para ele se, entre aspas, se materializar por algum tempo. Ele fica com Inácio Ferreira conversando, mas chega um momento que ele sai e simplesmente ele desaparece. Ele só aparece quando ele consegue energias suficientes. Então, essa situação de Inácio Ferreira é semelhante à situação da reunião para a materialização. Claro que, nos dias atuais, com o conhecimento que nós já temos da doutrina espírita, para que materializar espíritos? A doutrina espírita, ela tem uma fonte imensa de utilidades para nós. Alertar-nos com relação às nossas deficiências, aos nossos equívocos, mostrar para nós as condições que nós temos de ser útil ao nosso semelhante, nos dois planos. E nós sabemos da imensa multidão de irmãos encarnados e desencarnados que necessitam de auxílio. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A seara é grande. Muitos irmãos nossos necessitam de trabalhadores da casa espírita qualificados, sem necessidade de materialização. É isso que a gente tem, digamos, que fazer. O aprendizado da doutrina é justamente para que a gente saiba o que faz, como fazer e quando fazer. Portanto, como nós estamos estudando o livro de 1800 e tanto, hoje a situação é diferente. No período de Kardec, não havia umas casas espíritas fazendo o trabalho dos obsessivos, vibração à distância, etc. e tal. O trabalho com o passe. Não, hoje, a gente tem tudo isso à nossa disposição. Então, o estudo da doutrina é para que a gente, primeiramente, se cure dos equívocos, se qualifique como trabalhador. Porque eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu sou alguém desajustado, desequilibrado, impaciente, como é que eu vou à casa espírita doar o quê? Se eu sou o necessitado. Então, esse é o ponto. Todo aquele que penetre na doutrina espírita deve buscar o entendimento de que ele tem que, primeiramente, se melhorar, se qualificar. É o primeiro benefício que a doutrina faz. E aí, sabendo disso, agora eu vou estender a mão para aquele que precisa. E aí a gente segue juntos na nossa caminhada evolutiva, sem medo de errar. Todo mundo tirando proveito, todo mundo feliz e equilibrado. Ajudou, Marcos? Sim, senhor. Eu tinha pedido para a questão aprofundar esse sistema, porque para o pessoal ter ideia, que tem algumas publicações que trazem algumas informações que a gente tem que ter um pouco mais de crivo, né? Aquele Robson Pinheiro, ele tem uma obra que fala sobre a Gênese, e ele traz uma história bem... ele coloca isso como se realmente fossem fatos reais, como se tivesse acontecido, né? Porque tudo vem de uma psicografia e é do mentor dele. Mas ele traz uma situação de um ser desse, um Gênese que fica entre a sociedade, tomando forma de pessoas conhecidas. Inclusive ele faz até uma relação com celebridades, vamos dizer assim, que tomam atitudes e criam situações
sem ter sido aquela pessoa, entendeu? Como se fosse um duplo, né? Um duplo daquele de A, de B e de C. Então, assim, quando eu comecei a perceber essas fantasias, vamos dizer assim, aí a gente vê que tem muito de obras que são publicadas apenas para vender, né? Para criar literatura pseudo-espíritos para vender, né? Então, quando eu pedi para o senhor fazer esse aprofundamento, é exatamente para que o pessoal pudesse refletir, ter esse conhecimento e, quando se deparar com essas obras, ter esse crivo da famosa razão que a nossa doutrina nos pede sempre, né? Isso aqui é importante. Esse ponto é super importante, porque é o seguinte, a gente precisa entender qual é a utilidade, qual é o bem disso. Primeiro é a intenção. Qual é a intenção desse espírito em estar se passando por A, B e C? Né? No caso aqui, o exemplo que Kardec dá, nós sabemos que era para que existisse a estrutura na doutrina espírita. Naquele período era válido. Mas atualmente, e o que você está colocando é super importante. Existe um trabalho sendo feito, meus irmãos, pela Federação Espírita de Minas Gerais, com relação às adulterações das obras de Chico Xavier. Desde 2012, que inúmeras obras de Chico Xavier estão sendo adulteradas pela Federação Espírita Brasileira. Meus irmãos, isso é um crime. Isso é um absurdo. São espíritas, dirigem o movimento espírita brasileiro. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado. E é aquela história, vamos ficar calados? Por isso que é necessário o estudo, e principalmente o estudo em grupo. Eu não queria me aprofundar, mas você provocou, Marcos, eu agradeço, porque realmente a gente tem que colocar na mesa, com todas as letras, o que pode e o que não pode, o que é e o que deixa de ser. E esse nosso amigo, o último congresso espírita que eu fui, ele botou no telão um pai de santo lá e tocou uma música de Umbanda ensinando a desatar os nós do nosso perispírito. Ele ia ensinar como desatar os nós das nossas energias. Eu disse, meu Deus, eu estou aonde? No terreiro de Umbanda? Uma coisa absurda. Desse aí em diante, eu nunca mais fui a um congresso de mestre, porque perdeu a graça. Não quero show, mas ela queria. Então a gente realmente tem que ter o senso crítico, porque a gente está querendo aprender o correto e ser útil. E aí, quando me perguntam, a gente tem que dizer. Eu agradeço a sua interferência, Marco, muito boa. É isso mesmo, senhor. A gente não pode se furtar de comentar, né? Porque, assim, se nesse caso que o senhor falou, existe a necessidade de demonstrar, né, esse desatamento de nó, como se fosse algo pedagógico, explicar de uma outra religião como é que ela faz, né, da Umbanda em si, tudo bem, mas falar dessa forma, dentro de um contexto espírita, porque espírita é Kardec. Né? Kardec é espírita, então a gente não pode confundir essas coisas. Espiritualismo é uma coisa, espiritismo é outra totalmente diferente. Então a gente que está estudando tem que saber diferenciar isso. E a gente também tem que começar a tirar o olhar sobre as pessoas que trazem, como o senhor traz, essas colocações com relação a essas adulterações, porque não é só Inácio que fala isso. Eu sei que algumas pessoas, não estou dizendo a nós aqui que estamos nesse grupo, mas algumas pessoas, quando Inácio vem falar a respeito disso, olham ele com uma certa antipatia porque ele faz isso. Mas Inácio, ele não é a única pessoa aqui no Brasil que está combatendo essas adulterações. Inácio, ele tem o jeito próprio dele de, pelo amor que ele tem ao espiritismo, poder trazer essas colocações.
Mas nós que estudamos, estamos acompanhando essas adulterações, sabemos que existem pessoas sérias no Brasil inteiro, pessoas que conviveram com Chico Xavier, e aí a gente tem que fazer uma distinção. Pessoas que conviveram com Chico e se aproveitaram dele, e outras que conviveram com Chico de uma forma ética e dentro da mediunidade com Jesus, que são também distintos. A gente tem que fazer essa diferenciação também, entendeu? Então, assim, a gente tem que falar sim, porque a gente tem que defender a pureza do espiritismo, não trazer polêmicas nem exageros, mas a gente tem que, diante da informação e das contundências documentais que existem hoje em dia, a gente trazer isso para debate, porque o debate é salutar, né? O debate só vem a engrandecer mais ainda a nossa doutrina, e nós temos, como espíritas convictos, colocar o dedo na ferida e realmente apontar onde é que está a falha, né? Eu trouxe esse tema para que a gente pudesse refletir, trazendo ideias, para que a gente aos poucos comece a exorcizar dentro da gente essa antipatia que algumas pessoas ainda têm quando se trazem esses temas necessários. E não é só o Inácio que traz, e sempre com detalhes devido ao acesso às obras que ele tem. Isso é algo que é um movimento que está acontecendo no Brasil inteiro. Pessoas que estão começando a estudar a doutrina com seriedade e percebendo isso, estão levantando essa bandeira, né? Mas com muita tranquilidade, né, Senhor? E tentando trazer a reflexão, a informação. Parece que nós estamos... Foi motivo de muito estudo, muito debruçado. Pode ficar à vontade, Senhor. Parece que nós estamos tendo a oportunidade de restaurar a doutrina, porque, a princípio, surgiu apenas as colocações com relação às adulterações das obras de Kardec. Agora está sendo feito um levantamento nas obras de Chico, que pouca gente sabia que tinham sofrido também adulterações. Então está tudo sendo levantado ali, colocado em pratos limpos, né? E é um trabalho de recuperação, porque muita coisa, digamos assim, a gente deixou de aprender, porque quando você tira a introdução do livro O Céu e o Inferno, você deixou de assimilar muita coisa que foi orientada por Kardec na introdução. Quando você não consegue entender o capítulo final do livro A Gênese, você deixou de aprender muita coisa. E no livro de Chico, aquela questão da alma gêmea, será que não foi? Então, fica complicado. Então, é um desserviço. E o seguinte, essa introdução é a interferência do anticristo. Desde quando Jesus chegou, a turma caiu em cima contra ele e continua. Toda e qualquer doutrina favorável ao Cristo, ela sofre combate, influência. Mas nós permanecemos no caminho reto. Conhece a verdade, que a verdade vos libertará. Novamente, obrigado, Marcos. Muito obrigado, senhor Inácio. Muito obrigado, Marcos Melo, pelas considerações, pelas invectivas, que tornaram mais seguro, né, o nosso sedimentar do conhecimento, né? Então, nós já estamos no caminho há um certo tempo, então já temos uma base de conhecimento para poder comparar as informações que nos chegam, tá? E quando não fizer sentido, né, ou quando alguma dúvida se colocar no nosso pensamento, devemos ir atrás de buscar realmente as bases para podermos tirar nossas conclusões. Algum irmão gostaria de fazer algum comentário? Sim, Antônio. Muito boa observação, né, que a gente viu hoje. Eu achei a minha observação em cima do que o irmão Val levantou em relação ao fenômeno no momento da morte, né?
e também que o senhor Inácio falou em relação a pessoa estar numa outra cidade e como Eurípides Barçanufo, né, ia e fazia parte, e também a situação também referente a Jesus. Assim, na Gênesis, né, no capítulo 14, quando fala dos fluidos, no item 39, tá certo? Quando do capítulo referente a aparições e transfigurações, ele diz aqui o seguinte da Gênesis: assim se operam as transfigurações. É pequeno o parágrafo. Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispírita que se produz sobre o próprio corpo do vivo. E algumas vezes, aí vem, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal e visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. E com relação a Jesus, né, no estudo aprofundado da doutrina espírita, né, quando ele fala aqui no caminho de Emaús, assim, os acontecimentos ocorridos na estrada de Emaús dizem respeito à aparição de Jesus a 2 discípulos após a sua crucificação, atestando dessa forma a sobrevivência do Espírito. Jesus apareceu aos seus discípulos, apóstolos ou seguidores em 4 diferentes ocasiões depois da crucificação, aparições que são denominadas ressurreição. Voltando no tempo, um pouco antes da ressurreição, sabemos que Jesus foi sepultado no dia do martírio na cruz, possivelmente no final da tarde de uma sexta-feira, dia conhecido como da preparação para a Páscoa judaica, por José rico, judeu da cidade de Arimateia, auxiliado por Nicodemos e observados por Maria Magdala e outra Maria, possivelmente mãe de Tiago, filho de Alfeu. Aí diz: no dia seguinte ao da preparação, no sábado, um grupo de sacerdotes e fariseus procuraram Pilatos e solicitaram uma guarda para vigiar o sepulcro, justificando que Jesus afirmava que iria ressuscitar no domingo da Páscoa. 3 dias após a crucificação, Pilatos ordenou que a pedra do sepulcro fosse selada e que uma guarda ali permanecesse ininterruptamente. Todo esse controle se revelou inútil, porque no raiar do dia do domingo, Jesus apareceu a Maria Madalena, a Salomé, esposa de Zebedeu, e a Maria, mãe de Tiago menor. Veja também, né, assim é o que a gente vê aqui, é que no caso de Jesus, no primeiro texto que eu li, seu Inácio já expôs bem corretamente, né? O que todo mundo já entendeu. E aqui no caso de Jesus, você vê que ele apareceu, né, para todas as pessoas que justamente que naquele momento estavam consternadas com o que ocorreu com ele, né? Mas aí nesse momento se configura esse, Inácio. A minha pergunta é o seguinte: no caso de Jesus aqui, se configura como se fosse um agênere. Eu sei que Jesus, por ser um espírito superior, ele não estaria preso a sentimentos de vibração baixa, não. Mas nesse caso, ao ele aparecer para os irmãos para tentar consolar aquela situação, ele estaria enquadrado como se fosse um agênere naquele momento. Passa a palavra. João, primeiramente o seguinte, há uma diferença grande, Jesus antes e depois da morte, certo? Nós sabemos que, de acordo com a evolução de cada um de nós, maior domínio sobre o corpo físico e, logicamente, sobre o seu perispírito. Jesus é o Espírito Puríssimo. Então, Jesus tinha maior domínio sobre o seu perispírito. Jesus, ele
veio, encarnou, viveu, morreu, desencarnou, e ele apresentou-se aos seus discípulos, certo? Com o seu perispírito em condições de tangibilidade. Após a morte, ele apareceu momentaneamente, passou algum período, como a Gênesis, sem problema. O ponto crítico, o grande questionamento, é a questão de Jesus ter sido, desde o princípio, uma Gênesis. Esse é o problema. Veja só, todos os trabalhos feitos pelas pessoas da Federação Espírita é trabalhar em cima de que Jesus foi uma Gênesis. Eu vou postar para vocês uma foto de uma adulteração feita por Manuel Quintão no texto da Bíblia para tentar justificar Jesus como a Gênesis. Se você comparar o que está colocado lá com a sua Bíblia, você vai ver a adulteração para justificar Jesus como a Gênesis, com um só objetivo: a admissão pela Federação, pelo Brasil, pelos espíritas do Brasil, a admissão dos livros de J.B. Rustai e os 4 Evangelhos. Esse é todo o trabalho da Federação. Todos os livros publicados pelos ex-presidentes trabalham em cima disto, lamentavelmente. Então, João, se o seu livro, a Gênesis, procure saber, o seu livro é o já atualizado? É o original? Ou é o que foi adulterado? Você sabe? Rapaz, seu Inácio, o senhor falou uma coisa muito importante agora. Hoje em dia, se a gente pegar o Evangelho, todas as obras que é fornecida pela FEB, né? A gente vê a cada nova revisão, a cada nova edição, muda tudo. Você vai ler o texto, está totalmente diferente da versão anterior. Assim, você vai ler se eu estou atualizado ou não. Veja só, se o seu livro, no capítulo 6 da Gênesis, se não tiver o item a ciência, ele é adulterado. Então, fica fácil você saber se o seu livro, a Gênesis, é o original ou é o adulterado. Ok, Antônio, devolvo a palavra. Muito obrigado, Sr. Inácio. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Marcos Melo. Obrigado, Val. Obrigado a todos pela participação. E só aqui uma ponta final, que seria a ressurreição. A ressurreição, ela vem quando o encarnado, ele desencarna e aparece em espírito, tá? Com a tangibilidade, com a visibilidade que caracteriza, tá? Então, isso é a ressurreição. A reencarnação, todo mundo sabe, que é quando o espírito, ele vem e cobra todos aqueles passos, né, de ser fecundado, de ele fazer o seu próprio trabalho na construção do seu próprio corpo, e aí é um ciclo diferente, certo? Então, digamos assim, só para termos uma diferenciação, muitas vezes, Jesus reencarnou com o corpo, não. E também existem aqueles irmãos que, antes de desencarnar, é restaurado por motivos diversos, é restaurado seu fluido vital, e eles, sem ter desencarnado, retomam a vida a partir daquele momento, durante um período. Então, assim, só para ficarmos alinhados nos conceitos, ok? Essa transfiguração, eu queria só gastar um minuto, eu estou gostando aqui na minha cabeça, que eu sei que o tempo está muito corrido para frente já, mas nós podemos ver as nossas sextas-feiras do nosso estudo, Sr. Inácio e Marcos Melo, que são mais antigos, eles se lembram disso aí. Nós podíamos ver
alguns irmãos que dando passividade e as suas feições se alterar de acordo com o espírito que vinha se pronunciar. Então, senhor Inácio, a gente está com muita saudade dessas sextas-feiras, porque não tem melhor do que nós nos educarmos, nós irmos atrás dessa informação que tão valiosa é para a gente, e depois termos a ajuda da nossa equipe espiritual, nos trazendo os exemplos do que nós estamos estudando. Então, senhor Inácio, com muita saudade, com muita necessidade de que a gente volte a organizar essas reuniões de sexta-feira, porque a prática, sim, ela faz diferença. E vejam bem, meus irmãos, todas estas informações que nós estamos recebendo permitem-nos entender o mecanismo, como o senhor Inácio disse. Nós estamos rodeados de espíritos que alguns são vampirizadores das nossas energias, dos nossos sentimentos, nos impelem a fazer coisas erradas, muitas vezes, né? Assim, por nós não termos o domínio ainda do nosso pensamento, né? Não sabemos ainda bem o que é nosso e o que é sugestionado. Então, por exemplo, eu estava aqui nessa nossa reunião, e como hoje é sexta-feira, e Marcos Melo sabe muito bem, e seu Inácio também, nas sextas-feiras era um dia diferente, porque sempre havia digamos, uma psicosfera, não é? Preparatória do nosso estudo da noite. Então, muitas vezes, alguns irmãos, até no dia anterior já se vinculavam aos nossos perispíritos, né? Para que pudessem ser encaminhados para essas reuniões mediúnicas, onde eles iriam ser beneficiados também. E como é importante nós termos essa consciência. Por exemplo, eu estava aqui e comecei a ter dores no meu braço esquerdo. Eu disse, cara, isso não é meu, porque eu estou normal, né? Estava perfeitamente normal. E realmente estava me dando uma dor no braço esquerdo, que não tinha nada. Eu não tinha nada. Tanto não tinha nada que quando eu vi que realmente era influência, logo desapareceu. Entendeu? Assim como alguns pensamentos, alguns sentimentos que eu estava tendo, que eu comecei a ver que não tinha nada a ver comigo, né? Então, mas para isso existe essa necessidade de nós conhecermos como funciona esse mecanismo de interajuda, porque é um mecanismo de interajuda e aperfeiçoamento. Quer dizer, esses nós que o seu Inácio foi estudar lá no Congresso, como é que se desatornou do perispírito, que eu nunca me disse, mas assim, que digamos, as mazelas do perispírito, a gente sabe que a gente libera essas mazelas, esses nós, através das mudanças íntimas que nós temos necessidade. É tudo muito natural, meus irmãos. Então, através dessas mudanças que nos tornam homens e mulheres melhores, ou seres melhores, nós estamos desatando todos os nós, ou todas as mazelas, como nós quisermos chamar, do nosso perispírito e das nossas existências, e estamos progredindo sempre no caminho do bem.